Nossa aula será gravada a partir de agora. Nossa aula está sendo gravada para os alunos que não puderem assistir a aula agora vão poder assistir depois. Vai ficar salvo aí no Drive. E vamos para a aula. Compartilhar aqui a tela aqui com vocês, tá? Estão vendo aí o slide? Todo mundo está vendo o slide? Sim, beleza. Pessoal, então vamos começar aqui a nossa aula. Nós vamos falar sobre República Velha e é um tema aí muito, muito importante para o Enem, tá? A gente tem aí, nos últimos anos, tendo muitas questões envolvendo a República Oligárquica, principalmente aquela questão de revoltas. Inclusive no Enem do ano passado, que foi um Enem novo, né, um novo formato, caiu até uma questão de República Oligárquica, que foi a revolta da vacina. Então, vamos prestar atenção. Eu estou com a tela aqui cheia. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu não estou conseguindo ver mais as perguntas no Message. Aí vocês têm que abrir o microfone de vocês e perguntar, beleza? Aí logo depois fecha, eu respondo para não dar eco, não dar microfonia. E para o pessoal dos concursos militares também é muito importante. Então, gente, na semana passada nós havíamos parado exatamente no final do Império. Estávamos discutindo as questões que levaram à mudança de governo do Brasil, de forma de governo, né? A gente tinha uma monarquia desde 1822. Essa monarquia ela passou por vários problemas sociais, econômicos, políticos. Tivemos, no meio desse período imperial, o período das regências, que também foi muito conturbado, e o segundo reinado, que começa em 1840 e vai até 1889, com o golpe republicano. Esse golpe republicano ele é organizado pelo exército, porém não é só o exército que está de frente. O exército ele desfere, vamos dizer assim, o golpe final. Porém, o exército ele tem um apoio das classes produtoras de café, da nobreza, no caso. Esse exército ele também vai ter o apoio dos profissionais liberais, principalmente no caso de São Paulo. Tem um apoio da igreja. Vale lembrar que setores, né, da igreja ficam incomodados com a proibição, com a intervenção de Dom Pedro II a respeito da maçonaria. E a gente tem a questão da abolição também, sendo vinculada a essa ideologia econômica proposta pelos cafeicultores. Os cafeicultores não vão aceitar a abolição porque eles não têm, da parte do governo, uma compensação financeira. E aí eles vão acabar indo de encontro ao governo imperial. E aí, no dia 15 de novembro de 1889, o Deodoro da Fonseca ele desfere, né, um golpe e retira a família real do poder. Só para vocês ficarem ligados, nisso tudo, mais gente querendo participar aqui, isso tudo
tá muito complicado essa estrutura política no Brasil, ela está muito complicada, porque mesmo depois de uma mudança de governo, a gente pode observar que a estrutura social ela não é alterada, com exceção apenas da abolição, tá? Então, vamos aqui para o nosso slide de fato de direito. Então, a gente tem a República Velha dividida em alguns momentos. De 1889 até 1894, a gente tem a famosa República da Espada, que é o período em que 2 marechais vão governar o Brasil, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. De 1894 até 1930, a gente tem a fase das oligarquias, que é sintetizado pela presença dos cafeicultores paulistas e dos produtores do gado leiteiro em Minas Gerais. É a famosa fase da República Café com Leite, ok? Mas e esse projeto republicano? Ele é dividido em 3 situações importantíssimas, que é o pensamento positivista, tá? Acompanha aí no slide comigo. República positivista, centralização política nas mãos do presidente, postura predominante entre os militares, prevaleceu entre 1889 e 1894, durante a chamada República da Espada. Esse pensamento positivista é um pensamento que surge no século XIX, na França, com o Augusto Comte. Então, é uma linha de raciocínio filosófica, sociológica, perdão, que diz que o Estado ele tem que ser forte e os estados que compõem a federação devem sempre ficar subordinados às determinações centrais. Então, inclusive, o pensamento positivista, o pensamento sociológico positivista, ele é representado na nossa bandeira, no pavilhão nacional, com o lema Ordem e Progresso. Na verdade, o lema do Augusto Comte era Amor, Ordem e Progresso, só que tiraram o nome Amor, né, muito provavelmente devido a uma fase que seria muito complicada. Então, possivelmente, o governo ele teria que pegar em armas para poder coibir qualquer tipo de ação contrária. Então, eles tiraram o nome Amor, somente ficou Ordem e Progresso. Repito, esse é o pensamento que vai vigorar durante essa primeira parte da República. É uma parte onde o fantasma de Dom Pedro II ele ainda está pairando na sociedade. Vale lembrar que Dom Pedro II ele era adorado pelas classes menos favorecidas. Então, havia um grande receio do exército e de setores da burguesia e da nobreza com a volta de Dom Pedro II. Depois a gente tem uma república liberal, que também a gente pode chamar de pensamento federalista. Esse pensamento federalista, ele é descentralizado e ele apresenta uma grande autonomia para os estados. Essa postura ela vai ser predominante entre os anos de 94 e 1930, um pouquinho antes da Revolução de 30 do Vargas. Então, a gente tem esse pensamento sendo muito vigorado pelos grandes proprietários rurais. E aí que a gente tem grandes características desse momento, como o coronelismo, as fraudes eleitorais, né, uma série de situações que a gente vai ver nesse slide aí, que eu preparei para vocês. Depois, a gente tem um pensamento mais radical, que são os jacobinos, é o jacobinismo à francesa. Isso vem da Revolução Francesa, onde nós tínhamos o Partido Jacobino, sendo considerado o partido radical da Revolução Francesa. Eles eram formados por pessoas que queriam uma maior participação política. Então, pequenos burgueses, por exemplo, operários, camponeses, podendo ter uma maior participação. Trazendo aqui para a realidade do Brasil, quem são esses jacobinos? Eles são os profissionais liberais.
eu costumo dizer que esses jacobinos, eles são as pessoas letradas dentro da sociedade brasileira. São médicos, professores, engenheiros, advogados, né? São pessoas que não têm uma condição de vida tão abastada, igual os cafeicultores paulistas, mas também não são os miseráveis. São as pessoas que vivem do seu trabalho, da sua profissão. Então, eles defendem uma república mais aberta, uma república com maior participação política deles. Beleza? Vamos lá, então, discutir agora a primeira fase da República Brasileira, que é a fase da espada. A primeira, né, no caso aí, logo após o golpe que retirou do poder o Dom Pedro II. O primeiro presidente do Brasil é o Marechal Francisco Deodoro da Fonseca, um alagoano, né, um cidadão que esteve na Guerra do Paraguai. Ele foi muito importante na Guerra do Paraguai, um ex-amigo de Dom Pedro II, era um cara que tinha, né, evidentemente, uma grande parceria com Dom Pedro, não era totalmente a favor da retirada da monarquia do poder, mas, enfim, como é política, ele é obrigado a fazer parte desse golpe. E aí a gente tem uma fase provisória, uma fase de preparo para essa república poder acontecer, e ela dura 2 anos. Nessa fase provisória, a gente tem o cancelamento de instituições imperiais e alguns decretos republicanos. Por que decreto? Porque não existia uma Constituição republicana. Então, o governo ele regia por decretos. Somente lá em 1891 que a gente vai ter a Constituição mesmo de fato. Cancelamento de instituições imperiais. Por exemplo, o poder moderador ele é desfeito. Então, a gente tem a saída do poder moderador, a gente tem também a separação do Estado e da Igreja. Portanto, a gente tem um Estado laico. Embora o catolicismo ele vai ser ainda muito presente nessa fase republicana, mas agora não há uma obrigatoriedade do Estado seguir a religião católica. Há também um incremento do casamento civil, retirando as prerrogativas de casamento da igreja e levando também para a criação dos cartórios, né, justamente para a elaboração de um casamento baseado nas leis civis e não nas leis religiosas. Tá? Embaixo a gente tem o Deodoro, montado no seu cavalo, obviamente, e do outro lado a gente tem a representação do Deodoro acabando com a monarquia, e lá atrás o fantasma de Dom Pedro II pairando na sociedade brasileira. Vamos aqui. Lá na Constituição, a gente tem algumas mudanças em relação à Constituição do Império. Então, vai aí um bisu para o pessoal da ESA. Essa Constituição, ela é a primeira Constituição onde nós não temos o voto censitário, tá? Então, não existe mais o voto censitário, não existe mais o quarto poder, o poder moderador. Agora a gente tem uma república federativa, tá? Com viés de autonomia, porém, nem tudo que está escrito é cumprido. A República Federativa daria autonomia para os estados, mas a gente não pode esquecer que, nesse primeiro momento, a República ela é da espada, é uma república militarizada. Então, há uma centralização automática, ok? 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O voto universal masculino, excluindo-se mulheres, menores de 21 anos, analfabetos, mendigos, padres e soldados. Então, a gente passou a ter os homens, a partir de 21 anos, votando,
mulheres somente a partir de 1934 com Getúlio Vargas, tá? Então as mulheres vão esperar um pouquinho para poder fazer parte desse processo eleitoral. Analfabetos só vão ter direito ao voto lá em 1988, na nossa última Constituição. Tivemos também o voto aberto, que favorecia muito o roubo, porque a pessoa se dirigia até o local de votação, falava o seu candidato e muitas das vezes o mesário ele marcava um outro candidato. As eleições elas passaram a ser diretas, eleição direta no caso para presidente, inclusive o próximo presidente já seria com eleições diretas, tá? E isso acabou não acontecendo, vocês vão ver por quê. A Constituição elege diretamente o primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca. Não é general não, é Deodoro da Fonseca, e o vice também, o Floriano Peixoto, também marechal. O que acontece, galera? Naquela época, o Deodoro da Fonseca ele pertencia a uma chapa e o Floriano pertencia a outra chapa, tá? Então, os dois não tinham um bom relacionamento. Inclusive, o Floriano, ele tramava muitas das vezes para o Deodoro poder cair e ele assumir o governo. Por quê? Porque ele sabia que o Deodoro da Fonseca ele estava numa situação que ele era obrigado, ele não era republicano. O viés dele era monarquista, isso estava claro. Bom, e aí vamos para os problemas econômicos. O Brasil, em 1889, ele era um país agroexportador. Então, não existia no Brasil muitas indústrias. O que nós tivemos no Brasil até aquele momento eram surtos industriais. Ou seja, nós tínhamos naquele momento pequenas indústrias funcionando em São Paulo e no Rio de Janeiro. O restante do Brasil era praticamente economia de subsistência, agricultura mesmo. Então surge a figura do Rui Barbosa como ministro da Economia, colocado justamente pelo Deodoro da Fonseca, um cidadão conhecedor, muito importante, jurista, e ele cria o que nós chamamos de encilhamento. O encilhamento, ele tratava exatamente, galera, da modernização econômica do país. Como? Industrializando. Então, Rui Barbosa ele sabia que o Brasil ele precisava se industrializar, havia uma carência nesse sentido em comparação a outros países do mundo, principalmente os países da Europa, que já estavam passando por várias revoluções industriais, e também com os Estados Unidos e no campo oriental com o Japão. O Japão estava passando por um processo que até falei na aula da manhã, estava passando na era Meiji, que era a industrialização japonesa. E o Brasil estava muito atrás. O Brasil, como o maior país da América do Sul, ele tinha também essa situação de querer se industrializar. Então, o Rui Barbosa ele cria uma política que visava acelerar esse processo de industrialização. Como? Facilitando as linhas de crédito. Então, a gente vai ter uma grande emissão monetária, o governo brasileiro vai permitir que bancos privados também emitam papel moeda. Galera, isso acontecendo, o governo ele perde o quê? O controle. Então, a gente tem muito dinheiro circulando e poucas ofertas. Moral da história, essa emissão desenfreada, ela vai gerar uma grande inflação. Por exemplo, o Brasil ele vinha de uma inflação do Império relativamente controlada. Uma inflação que era alta, obviamente, de 10%. Para os nossos dias, uma inflação de 10% é o caos. Mas naquela época do Império, guardadas as proporções, era uma inflação tranquila. E 2 anos depois, em 1891, essa inflação que era de 10%, ela vai a 100%. E aí a crítica a esse
a esse tipo de planejamento econômico vai acontecer de forma mais ensandecida, partindo exatamente da onde? Da camada menos favorecida. Então, essas pessoas vão dizer o seguinte, que, pô, a minha inflação na época do Império era 10%, e agora eu tenho que lidar com 100%. Então, começa a ter muita especulação para a renúncia do Deodoro da Fonseca. Então, olha só, como consequência, lá embaixo tem crise econômica, inflação e especulação financeira. Muito parecido com o que nós falamos na aula da manhã, com a crise de 1929. Então, havia o capital especulativo de empresas que especulavam terem certas condições e, na verdade, não tinham. Não tinham. Então, falências de muitas empresas, endividamento, porque o Brasil ele vai ser obrigado a contrair empréstimos, e isso vai levar à renúncia do presidente em 23/11 de 1891. Tá? Aí está 1991, desculpa, foi erro de digitação. 1891, tá bom? Vamos lá. Só para a gente retornar aqui, o presidente, o Deodoro, ele renuncia o cargo, porém, antes de tudo, ele demite o Rui Barbosa. O Rui Barbosa perde a cabeça no governo, e aí ele vai fazer uma coisa que vai chamar a atenção, principalmente para a oposição do Floriano Peixoto. Ele vai chamar a atenção porque o Deodoro ele vai nomear para substituir Rui Barbosa o Visconde do Ouro Preto, que era exatamente um político da época do Império. Então, essa condição ela vai dizer o seguinte, a oposição vai dizer o seguinte, o Deodoro ele está querendo fazer com que o Império volte. Cercado por oposições, uma política muito ferrenha de oposição, ele vai acabar renunciando o cargo no dia 23/11 de 1891. E aí, galera, temos algumas perguntas ou não? Tem uma pergunta ou dá para seguir aqui o raciocínio? Então, vou seguir, hein? Tá todo mundo quietinho? Beleza, então a gente chegou aí no nosso segundo presidente, o Floriano Peixoto, esse cidadão aí da imagem. Atritos entre o presidente e o parlamento, desejosos de maior descentralização política. Então, como eu disse para vocês, no início havia uma centralização do governo por algumas situações, alguns motivos. Primeiro, Dom Pedro II ainda estava vivo e havia também uma série de contestações sociais no Brasil. Então, o objetivo é manter exatamente os estados vinculados à União. Lembrando uma outra coisa, que quando a gente passa do Império para a República, as províncias elas passam a ser chamadas de estados, ok? Consolidador da República, apelidado de Marechal de Ferro, devido à firmeza de suas atitudes em relação a seus opositores. Bom, isso aí vai ficar muito latente na Revolta da Armada, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, a gente tem ali um governo inconstitucional. Isso por quê? A Constituição de 1891 ela era muito clara nesse sentido. Ela dizia que se o presidente tivesse qualquer problema antes de 2 anos de governo,
de mandato, ele deveria convocar uma nova eleição. Portanto, uma nova eleição deveria ser feita. Por quê? O Deodoro ele assume em 1891 em caráter definitivo. Então, esse governo dele passa a contar a partir de janeiro de 1891. E 10 meses depois ele renuncia. Consequentemente, o que existe? Uma forma de governo incontestável, é inconstitucional. Por quê? Porque o Floriano ele vai chegar, literalmente, ele vai colocar o pé na porta do Palácio do Catete e vai dizer, ó, eu agora sou presidente do Brasil, não quero mais saber de nenhum tipo de oposição ao meu governo. E aí ele começa a eliminar alguns opositores, né? A gente tem ali reformas compulsórias de alguns generais fiéis ao Deodoro da Fonseca, e ele faz um governo muito apoiado na causa dos cafeicultores. Isso porque é notório que os cafeicultores são o carro-chefe da economia brasileira. Né? Então, assim, a exportação ela é capaz de auxiliar bastante a economia do Brasil. Então, há essa aproximação natural dos cafeicultores com o Deodoro, com o Floriano Peixoto, perdão. Levantes armados contra o governo, principalmente devido ao fato do Floriano Peixoto assumir sem uma eleição prévia. Tivemos a Revolta da Armada, em 1893, liderada pelo Custódio de Melo e pelo almirante Saldanha da Gama. Você tem exatamente a Marinha se colocando contra a posse do presidente, exigindo que acontecesse uma nova eleição. Vale lembrar, pessoal, que a Marinha ela fica, nesse momento, marginalizada no governo, porque a Marinha ela é monarquista. Enquanto o Exército, principalmente depois da Guerra do Paraguai, o Exército ele é republicano. Então ele tem um viés republicano. E durante o Império, o Exército era marginalizado. Com a adesão dessa república, desse Exército, a Marinha passa também a ser marginalizada. Então a gente tem uma contenda, uma grande ameaça de bombardeio na cidade do Rio de Janeiro, até que, em 1893, ali no mesmo ano, o Floriano Peixoto ele consegue resolver a contenda quando ele promete a Custódio de Melo que iria modernizar a Marinha, queria deixar a Marinha do Brasil mais imponente. E aí a revolta ela termina exatamente num acordo feito pelo Floriano Peixoto. Outra revolta, dessa vez essa revolta vai acontecer no sul do Brasil, é a Revolução Federalista, ou também chamada de degola. Você tem ali dois grupos rivais no Rio Grande do Sul. Galera, o Rio Grande do Sul é um estado agora, não é mais província, é um estado muito complicado. É um estado onde os habitantes são contestadores. Então, o Rio Grande do Sul ele sempre vai ser um estado que critica exatamente a permanência dele dentro do Brasil. Inclusive, até o dia de hoje, a gente tem muitos movimentos de separação no Rio Grande do Sul em relação ao Brasil. Eles desenvolveram mesmo esse sentimento nativista, principalmente depois da Revolução Farroupilha, lá no Segundo Reinado. Então você tem no Rio Grande do Sul pessoas que cantam o hino do Estado, pessoas que são completamente contra a permanência daquela região dentro do Brasil. Então no Rio Grande do Sul não vai ser diferente nesse momento. A gente tem lá dois grupos, que é o Partido Republicano Rio-Grandense, também chamado de castilistas, porque o principal líder desse partido era o Júlio de Castilhos, que governava, que era presidente daquele estado.
Então, o Júlio de Castilhos defende uma república positivista, ultracentralizada e com o apoio de Floriano Peixoto. Do outro lado, a gente tem os pica-paus, os maragatos, perdão. A gente tem ali um partido federalista que defende essa descentralização política, a autonomia dos estados e, né, o direito desses estados escolherem os seus representantes. O principal líder é o Gaspar Silveira Martins, por isso chamado de Maragados. Então a gente tem ali dois grupos conflitantes e a vitória dessa revolta, dessa revolução, ela também vai ser do Floriano Peixoto e do Júlio de Castilhos. Então, olha embaixo o que está escrito ali, ó. Com a vitória do PRR, os positivistas dominam o Rio Grande do Sul entre 95 até 1930, com Borges de Medeiros, e posteriormente com Getúlio Vargas. Então, exatamente, em 1930, já adiantando aqui a matéria, né, dando um pouquinho de spoiler, em 1930 a gente tem a Revolução do Vargas, e muito por causa do Rio Grande do Sul se unir à causa da Aliança Liberal. Então, o Rio Grande do Sul ele não aceita essa manutenção dessa república oligárquica café com leite, ok? República oligárquica, finalmente. Depois de 1891, o Dom Pedro II ele morre. Então, o Floriano Peixoto, ele tem esses problemas administrativos, mas o espírito monarquista ele havia falecido com o Dom Pedro II. Outra coisa importante, que Dom Pedro II ele tinha a Princesa Isabel, a Redentora. Só que a Princesa Isabel, ela não gozava de grande entusiasmo dos monarquistas. Os monarquistas não gostavam tanto da Princesa Isabel. Achavam ela fraca, submissa ao marido, que era o Conde Deu. Então, quando Dom Pedro II morre, o sonho do retorno do Império ele também vai junto. Por isso, o Floriano Peixoto ele consegue, né, controlar o governo em guardadas as proporções bem. Alguns detalhes também importantes sobre Floriano Peixoto é que ele cria algumas leis bem sociais, coisas bem interessantes para a camada menos favorecida, tá? Então, por isso também ele consegue terminar o governo. Galera, república oligárquica, oligarquia é um termo que vem do grego, significa governo de poucos, governo de alguns. Isso porque quem faz parte do governo naquele momento é a elite, tá? É a elite. Então, obviamente, você tem ali a elite bem próxima, tá? Então, a política café com leite, a gente tem ali, ó, São Paulo e Minas Gerais, São Paulo, café, Minas Gerais, leite, os dois estados mais poderosos. Havia uma coisa interessante, é que não havia um contrato formado, e sim uma troca de cavaleiros, ok? Então você tem São Paulo com o café e Minas Gerais com o leite. Bom, oligarquias menos expressivas apoiavam o acordo em troca de cargos ou ministérios, como, por exemplo, Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro, entre outros. Basicamente, todo o território nacional. Isso porque, quando a gente chega na República Oligárquica, a gente tem a política dos governadores, que é exatamente a troca de favores. Eram os governadores que escolhiam os presidentes. Em contrapartida, esses governadores ganhavam verba, ganhavam cargos no governo federal. Portanto, isso é uma estrutura mantida até 1930, ok? Aí o pessoal da ESA, atenção para o bizu, Campos Salles, de 1898 a 1902, Campos Salles que vai ser o articulador dessa política dos governadores, ok? Então, no âmbito geral, o pessoal do Enem
ficar ligado na política dos governadores e como é que essa política ela funcionava. A gente sabe que é um acordo entre o presidente com os governadores, porque esse presidente ele só foi eleito graças a esses governadores. Para o pessoal da ESA, temos um nome específico, que foi o Campos Salles. Então, são algumas dicas aí importantes. E, galera, Campos Salles é um tema muito abordado na ESA, tá? Essa imagem aí sintetiza muito bem o que seria a República Café com Leite. Você tem São Paulo e Minas Gerais, o trono vago, né? Esse trono ele tem esse revezamento, e os estados dando a mão para o presidente, para esse presidente poder puxá-los para o topo dessa montanha. Então, exatamente isso aí seria a política dos governadores. Repito, galera, não há um contrato forjado entre Minas e São Paulo. Há um acordo de cavalheiros. Características dessa República Velha aí, galera. Coronelismo. O coronel era o nome pelo qual os latifundiários eram conhecidos. Usavam seu prestígio pessoal para arregimentar votos. Quanto maior o curral eleitoral do coronel, maior o seu poder. Então, olha só, coronel era uma patente dada ao latifundiário. O latifundiário ele não recebia salário do governo como coronel, mas ele recebia armas e ele poderia exercer a segurança dentro da sua localidade. Ok? Então, o que é o curral eleitoral? O curral eleitoral é uma área, um município, é um bairro controlado por um coronel. E naquela região, todos os homens que são eleitores têm que votar no candidato do coronel. Ok? E aí, galera, alguma pergunta? Vocês não querem fazer pergunta porque vocês estão sendo gravados, né? Continuando, então. Clientelismo. Voto em troca de pequenos favores ou presentes. Quando o coronel ele calçava uma rua. Inclusive, galera, isso é muito, muito conhecido, né? Aquele vereador que tira foto calçando ruas, reformando praças. Então, ele se passa como um benfeitor, e aí você tem a ignorância da população que vai acreditar que aquilo ali está sendo feito porque ele é uma pessoa simpática à causa dos eleitores. Voto de cabresto, voto a partir de intimidações. Então, esse voto de cabresto é o voto obrigado. É quando o coronel ele se dirigia até um eleitor e ameaçava aquele eleitor, a própria família, inclusive. Então, ameaças mais esdrúxulas possíveis aconteciam. E esse cabresto, o cabresto é o que os cavalos usam para poder serem guiados. Isso porque, muitas das vezes, o coronel ele levava o eleitor até o local de votação. Então, ele conduzia o eleitor até a votação. Por isso, também ganhou o termo aí, o nome de voto de cabresto. Muita fraude eleitoral, manipulação de dados com votos repetidos ou criação de eleitores fantasmas. Por exemplo, pessoas que já haviam falecido eram listadas. Portanto, temos relatos aí dessas urnas serem trocadas. Cidades com 1.000 eleitores, quando abriam as urnas, tinham 5.000 votos. Então, era uma grande roubalheira na cara de pau. Hoje, pelo menos, está mais em off, né? Antigamente era na careta mesmo. Degola, política em casos de vitória de opositores não eram reconhecidos e a titulação da vitória por parte da Comissão Verificadora de Poderes não era
autorizado. Então, o cara da oposição, ele vencia a eleição e a Comissão Verificadora de Poderes, que era um órgão do governo, fiscalizava e dizia que aquela eleição foi irregular por conta da fraude. Aí, algumas imagens, né? O coronel levando o cara para a urna. E no outro, temos aí um defunto saindo do caixão entregando a cédula de votação. Tem até um nome específico, que é eleições bico de pena, quando pessoas mortas votavam. Bom, a parte econômica é fácil, tranquilo. Café é o principal produto, agroexportação. O país que mais compra café do Brasil é os Estados Unidos, tá? Existe, pessoal que assistiu a aula da manhã, existe um link também com a Europa. Porque nesse momento, ali por volta de 1899, 1900, havia um declínio natural das exportações do café para a Europa. Por quê? Porque eles estavam se preocupando com a guerra em 1914. Então havia uma deficiência nesse sentido também. Mais uma coisa criada pelo Campos Salles, galera, foi a Fundic Loan, que é, na verdade, uma moratória. O que é a moratória? É a suspensão do pagamento da dívida externa ou uma renegociação. Então, o Brasil ele vai renegociar a sua dívida externa e vai conseguir uma bagatela de 10 milhões de libras esterlinas para poder regulamentar a sua produção cafeeira. Então, a gente tem, por exemplo, já nesse momento, em 1806, o famoso Convênio de Taubaté. Esse Convênio de Taubaté, ele é exatamente o que, galera? A compra dos excedentes. Tá? Então, esse Convênio de Taubaté, galera, lá feito pelo Campos Salles também, ele entende que seria necessário o governo comprar os excedentes para o café permanecer o mesmo valor. Então, o governo ele compra os excedentes e estocava, ou até mesmo queimava. Justamente por quê? Porque na próxima safra, esse preço ser mantido. Então, galera, muito pouco é falado sobre isso, mas o Convênio de Taubaté ele foi importante para a economia brasileira. Tanto é que os efeitos da crise devido à Primeira Guerra Mundial, aqui no Brasil, o Brasil ele sente, mas ele poderia sentir muito mais se não houvesse o Convênio de Taubaté. Até porque existe uma grande compra dos Estados Unidos. Não existe mais da Europa, mas existe dos Estados Unidos. Aí, galera, pessoal aí da ESA, ciclo da borracha, o látex. E aí nós temos a famosa compra do Acre, através do nosso Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco, ele, a mando do presidente do Brasil, Rodrigues Alves, ele faz uma negociação com a Bolívia e compra o Acre exatamente para fomentar a indústria do látex. O látex que vai ser um suprassumo, porque ele vai atender a indústria bélica da Europa, devido à Primeira Guerra Mundial está ali, próxima de acontecer. Utilizada na fabricação de pneus, expansão da indústria automotiva, é extraída na região norte, no Pará e no Amazonas, decadência associada à produção inglesa em suas colônias asiáticas. Isso vai durar até 1910, mais ou menos, quando a Inglaterra, na China, ela consegue vender o látex também na Europa e para os Estados Unidos. Fato importante, não sei se vocês estão fazendo anotações, mas anotem aí, através do ciclo da borracha, é que o Acre
foi incorporado ao Brasil, beleza? Isso ali por volta de 1903, após a assinatura do Tratado de Petrópolis, beleza? Cacau, importante durante a Primeira Guerra Mundial, ali em 1914 e 18, o cacau ele já é produzido na Bahia, tá? No recôncavo baiano. Demais produtos, açúcar, o açúcar sempre tem destaque, o couro, o algodão e o mate do Rio Grande do Sul. Inclusive temos até no Rio Grande do Sul os famosos barões do mate. Todos agrícolas ou do setor primário, destinados basicamente à exportação. Nenhum deles com números expressivos. Política externa, Barão do Rio Branco, principal responsável pela política externa do Brasil naquele período, tá? Principalmente essa questão aí do Acre, tá? E também a questão de Palmas, disputa Brasil e Argentina pela antiga região missioneira do atual estado de Santa Catarina. O Brasil ele aumentou de tamanho em direção à Argentina após a intervenção do Barão do Rio Branco. O Brasil tem um ganho de causa com o aval dos Estados Unidos, essa proximidade com os Estados Unidos desde aquele momento, ok? Fica ligado aí, galera, que não tem nada a ver com Palmas no Tocantins, não, hein? Palmas no Tocantins, a gente só vai falar em Tocantins em 88, século XX. O estado de Tocantins é o estado mais jovem do Brasil. É uma outra região de Palmas, tá? Fica no sul. Só tem que ter atenção nessa parada aí. Anexação do Acre, aquilo que eu já falei com vocês, devido ao látex. Você tem ali sérios atritos entre brasileiros e bolivianos, é uma questão territorial mesmo, de fronteira. Inclusive, a gente tem lá nos anos 80 a questão do Galvez, né? Galvez não, desculpa, Chico Mendes, né, um seringueiro que foi assassinado por seringalistas daquela região, né, o Chico Mendes, inclusive até já virou série de televisão e tudo mais. O Brasil compra a região da Bolívia por 10 milhões de dólares, através do Tratado de Petrópolis, e a Bolívia recebe em troca acesso ao Rio Madeira e também a construção de uma ferrovia, pessoal, a ferrovia Madeira-Mamoré, que ligava o Brasil até a Bolívia. O intuito é fazer um incremento econômico entre esses dois países. Vale lembrar que essa obra ela foi feita por uma empresa inglesa chamada Brasil Railway, inclusive a mesma empresa da revolta de Contestado, que a gente vai estudar depois. Conflitos sociais, movimentos messiânicos, a volta de Messias, né, a pregação do evangelho, do cristianismo. Então a gente tem alguns casos. O primeiro é a Guerra de Canudos, no extremo sertão baiano, entre os anos de 1896 e 97. O líder era um ex-professor chamado Antônio Maciel, que depois de uma desilusão na vida pessoal, ele vai se auto-batizar de Antônio Conselheiro, e ele vai ser um peregrino da região nordestina, falando dos abusos do governo, criticando a República, a miséria, a fome daquela região, e ele vai angariar muitos simpatizantes. Tanto é que ele vai até conseguir formar o Arraial de Canudos, né, ou também Belo Monte, que ficava no interior da Bahia. O Arraial de Canudos, ele é um dos símbolos máximos de resistência daquele povo tão sofrido do Nordeste em relação ao governo. Vamos para causas. Miséria crônica da população nordestina, má distribuição de renda, má distribuição de terras, descaso com o trabalhador rural, a seca, o aumento de impostos,
a separação entre religião e Estado decorrente da proclamação da República. O Antônio Conselheiro ele é contra o casamento civil, porque para ele o casamento é algo divino e somente a igreja tinha o poder, né, a função de casar as pessoas. Um dos motivos para a retaliação acontecer em Canudos. Canudos chegou a ser uma região que tinha mais de 20 mil habitantes, né, uma região onde as pessoas iam mesmo porque lá existia uma grande produção de algodão. Essa produção de algodão, inclusive, ela chegou a ser exportada para os Estados Unidos. As pessoas viviam com muita dificuldade, mas lá havia, por parte de Antônio Conselheiro, uma grande preocupação com o trabalho. Então, o Antônio Conselheiro, ele é contra algumas situações polêmicas. O Antônio Conselheiro, ele proibia a bebida alcoólica, não podia ter bebida alcoólica em Canudos. Havia uma grande preocupação também com a construção de igrejas, inclusive a guerra contra Canudos. Oi? Pode falar. Então vamos seguir aqui. Alarme falso. Então havia por parte dos habitantes de Canudos uma preocupação com o templo religioso. Inclusive isso aí foi até um dos motivos para realmente o governo ficar contra Canudos. Comunidade, aí a gente tem aí o slide, né? Comunidade forma um estado paralelo à república. Então você tem ali um estado dentro do estado. Governo republicano mais os coronéis e igreja unem-se contra Canudos. O governo republicano ele fala que Canudos é um estado monarquista. Os coronéis eles vão dizer que estava havendo uma fuga dos seus trabalhadores para viver em Canudos. E a igreja ela critica o Antônio Conselheiro porque ele está retirando os fiéis das suas missas. Campanha de difamação contra Canudos atinge os principais jornais da capital, associando Canudos ao retorno da monarquia. Somente após 4 expedições, Canudos é vencida, é massacrada. Essa 4ª expedição é citada no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Algumas imagens, o Antônio Conselheiro morto após a 4ª invasão. Lembrando que o Antônio Conselheiro ele morre devido a problemas de saúde, ele tem uma difteria. E ele morre durante a invasão, ele não morre da invasão. Vamos dizer assim, ele tem um problema de saúde chamado difteria. Uma doença que hoje está erradicada, né? Vamos dizer assim. Aqui no Sudeste, obviamente, né? Porque é uma doença que tem a ver com alimentação e por aí vai. Revolta do Juazeiro. Pouco falada aí, ó, mas é importante, principalmente para o Ceará. Padre Cícero, ele era um líder religioso e também um líder político na região de Juazeiro, no Ceará. Então a gente tem ali como causa principal a intervenção do governo central no Ceará. Isso porque o Padre Cícero ele concorre a prefeito de Juazeiro, ele vence, mas ele não leva. Isso porque a família Accioli é a família protegida pela política de quê? Dos governadores. E aí o Padre Cícero lidera um exército formado basicamente por fiéis para recuperar esse poder. O Padre Cícero, ele consegue, né? E ele se torna uma grande referência em Juazeiro e no Ceará. O Padre Cícero, ele é visto como um santo naquela região. Porém, galera, ele é excomungado pela igreja, o Vaticano excomunga ele, e ele só é reativado na igreja há 10 anos atrás,
com o Papa Bento XVI. Bento XVI que deu o perdão para ele pôde voltar a fazer parte da ordem religiosa. Inclusive, galera, vive até um processo lá de canonização, querendo, né, oficializar o Padre Cícero como um santo. Embora os moradores de Juazeiro do Ceará já batem na tecla que o Padre Cícero é santo, sim, e que não precisa a Igreja Católica legitimar nada, porque eles já sabem que o Padre Cícero foi um santo. Outra revolta messiânica aí, ó. Guerra do Contestado, principal líder, o monge José Maria. Causas: exploração de camponeses, concessão de terras e benefícios para empresas inglesas. Qual empresa inglesa? Principalmente a Brasil Railway e Americanas, que provoca a expulsão e marginalização de pequenos camponeses. Então, olha só, você tem ali no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul não, na região sul, né, toda a região sul, uma concentração fundiária muito grande, por conta dos produtores de charque, né, os pecuaristas, e também os produtores de erva mate, os barões da erva mate. Então, ali no sul já há uma grande concentração fundiária. Existe uma proposta do governo, o Brasil era governado nessa época aí pelo Marechal Hermes da Fonseca. Existia uma proposta de interligação dos estados do sul com os estados do sudeste. Então, o Hermes da Fonseca ele vai autorizar a empresa Railway fazer uma ferrovia, construir uma ferrovia ligando São Paulo até o Rio Grande do Sul, passando pelo Paraná e Santa Catarina. Só, galera, que essa obra, ela foi, assim, muito complicada. Por quê? As pessoas que foram contratadas para fazer essa obra, foram as pessoas que habitavam naquelas regiões. E aí fizeram a obra e beleza. Só que, quando acabou a obra, eles perderam o emprego, não havia direito trabalhista nenhum, e eles tiveram que amargar esse golpe da empresa. Mais ainda, olha só o que aconteceu também. O governo de Hermes da Fonseca deu à empresa Brasil Railway 1 quilômetro de extensão entre as bordas da ferrovia. Então, a gente tem aqui 1 quilômetro para a esquerda e 1 quilômetro para a direita. Tudo isso pertencendo a quem? Pertencendo à empresa. Moral da história: as pessoas tiveram que sair das suas casas. E aí vão se juntar a José Maria e vão peregrinar naquela região e vão formar uma nova cidade, que é chamada de Monarquia Celeste. Ok? Ali embaixo, assim como Canudos, os participantes foram violentamente massacrados. Origem do nome é uma região contestada entre o Paraná, tá? E Santa Catarina, tá? Então, essa região aqui em conteste, né? Nem os estados chegavam a um acordo a terra pertencia a quem. E era muito comum as pessoas andarem armadas, né? Os bandoleiros de contestado. Isso porque a qualquer momento eles poderiam ser atacados pelo governo. E aí os caras jogando dominó, tomando cerveja e com revólver já preparado para qualquer situação. Aí os bandoleiros de contestado, preparados para o conflito, e olha só, pessoal, essa imagem abaixo aí. Isso é uma tropa legalista, uma tropa do governo. E foi a primeira vez na história do Brasil que o Exército ele vai usar aviões para poder bombardear os moradores do contestado.
Então, a primeira vez que os aviões são usados com intuito militar foi exatamente na Guerra do Contestado. Como eu disse, né, a gente tem a vitória do governo e a região do Contestado devolvida a Santa Catarina e ao Paraná, com o aval do governo de Hermes da Fonseca. Um outro movimento importante era exatamente o cangaço. E aí, pessoal, alguma pergunta? Então, vamos voltar aqui para o raciocínio. O cangaço ele vai acontecer no Nordeste entre os anos de 1890 até 1940. Basicamente, eram bandos armados que faziam delitos. É o famoso banditismo social. Vale lembrar que o principal era o Lampião e depois da sua morte foi o Corisco. Causas: miséria crônica da população nordestina, seca, má distribuição de terras, descaso do Estado e dos coronéis para com os mais pobres e violência. Mito do Robin Hood. Por que eu estou falando isso? Porque o Lampião, muitas das vezes, ele é romantizado. Só que, na verdade, o Lampião ele era um bandido, ele praticava delitos e assassinatos envolvendo pessoas ricas e pobres. Tá? Então, assim, inclusive, há relatos do Lampião assassinando crianças. Tá? Então, não existe essa ideia de Robin Hood de tirar dos ricos e entregar para o pobre. O Lampião e seu bando eram bandidos que praticavam roubos, assassinatos e também crimes mediante apagamento. Eles eram matadores de aluguel também. Os cangaceiros foram perseguidos pela polícia volante e exterminados um a um. Eram os únicos que despertavam medo nos coronéis, justamente por não terem perspectiva de melhorar sua condição e, portanto, não precisar temer o desrespeito das leis vigentes. Então, o Lampião, como eu disse, o principal, e essa polícia volante era uma polícia montada especificamente com esse intuito, tá? Na outra imagem, nós temos os principais membros da gangue do Lampião, inclusive a sua esposa, a Maria Bonita. E são cabeças, né? Foram decepadas, retiradas do seu corpo e expostas para a sociedade poder ver que o bando de Lampião havia encerrado. Bom, Revolta da Vacina, 1904. Aí a gente tem revoltas no campo das cidades, né? A revolta social. E isso caiu no Enem ano passado, tá, pessoal? Projeto de modernização do Rio de Janeiro, através do presidente Rodrigues Alves, destruição de cortiços e favelas, ampliação das avenidas, construção de novos prédios, se inspirando em Paris. Então, o Rodrigues Alves ele queria modernizar, transformar o Rio de Janeiro numa nova Paris. Para isso, as comunidades pobres foram expulsas das regiões centrais, a inflação ficou mais alta, né, gerando um alto custo de vida. Galera, isso aí dá origem a um processo de favelização. A primeira favela no centro da cidade é o Morro da Providência. A revolta da vacina ela aconteceu após a lei da vacinação obrigatória contra a varíola, que foi desencadeada por Oswaldo Cruz, o médico sanitarista, o secretário da saúde naquela época. Então, tinha que vacinar as pessoas para curar da varíola, né? Mas antes tinha também o mata-mosquito, que era um órgão do governo
para poder acabar com a febre amarela. Então, essas pessoas entravam nas casas dos moradores para poder colocar lá a química para matar os mosquitos. Depois também teve uma política contra a peste bubônica, ou seja, o extermínio dos ratos. E aí a galera tinha que exterminar os ratos. Só que exterminar rato era muito difícil, porque olha a condição do Rio de Janeiro como é que era. Então era um local muito sujo. Moral da história, o governo ele começou a pagar a pessoas para as pessoas levarem os ratos para serem mortos. Só que isso aqui é Brasil, né, cara? Brasil não é para fraco, não. A galera começou a vender os ratos. E, evidentemente, a gente tem aí, inclusive, essa imagem de cima foi a que caiu no Enem ano passado. Aqui no Brasil, não é para fraco. Então, as pessoas começaram a vender os ratos para conseguir um dinheiro por fora. E a revolta acontece, efetivamente, em novembro de 1904, após a lei que obrigava as pessoas a tomarem vacina. E aí várias políticas contra a vacinação obrigatória foram feitas, né? Várias propagandas. Uma delas é essa daí que a gente está vendo embaixo. A mesma flecha furando 4 pessoas ao mesmo tempo, né? Então, havia ali uma ideologia que o governo queria mesmo, era matar pobre. Outra revolta social, a revolta da Chibata, liderada pelo João Cândido, conhecido como Almirante Negro. Causas: maus trato, baixos soldos, péssima alimentação e castigos corporais, como a chibata, por exemplo. Marinheiros tomam 2 navios e ameaçam bombardear o Rio, caso continuassem os castigos da Marinha. Mais uma revolta no governo do Hermes da Fonseca, e após um companheiro de João Cândido, chamado Marcelino, ser condenado a 250 chibatadas, João Cândido toma 2 navios e realmente ameaça bombardear o Rio de Janeiro. Só cessa a revolta quando o presidente, então, promete a João Cândido que os castigos físicos e uma melhoria social e melhoria também no salário iria acontecer. E aí o João Cândido devolveu os navios, mas ele acabou sendo preso após o fato, e logo depois ele é expulso da Marinha e morreu em 1969 como vendedor de peixe na zona portuária. Temos aí também o movimento operário na cidade, né? Basicamente no Rio e mais ainda em São Paulo. Você tem ali até a década de 20 predomínio de imigrantes italianos, de ideologia anarquista. Em 22, o PCB ele é criado, o PCB de ideologia soviética, ele é criado e ele começa a dar um ensino para esses operários, dizendo de salários, né, melhores condições de vida. Tanto é que a gente tem uma grande greve em 17 em São Paulo. A partir da década de 20, galera, os comunistas eram tratados como caso de polícia. E o policial ele poderia usar de força para prender um operário vinculado às ideologias comunistas. A partir de 30, no governo Vargas, esse sindicato ele vai continuar existindo, porém, ele vai ser atrelado ao governo. Movimento artístico, você tem ali a Semana da Arte Moderna, já no governo de Epitácio Pessoa. Isso acontece em São Paulo, em fevereiro de 22, e o objetivo é a representação do brasileiro, é levar as artes para os menos favorecidos, tá? Então você tem ali em São Paulo uma grande crítica dos nobres, porque para a galera da elite, pobre não tinha que frequentar museu, não tinha que frequentar teatro, isso era coisa de rico. Pobre tinha que ir para o circo, tinha que ir para o estádio de futebol, tinha que ir para a praça comer pipoca. Principais representantes: Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti Del Pitta, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, Villa Lobos, Vitor Brechetti. São os principais artistas brasileiros.
O movimento tenentista é o movimento que vai ajudar a dar fim à república oligárquica. É um movimento de baixa oficialidade do exército, tenentes e capitães. A classe média urbana e letrada também vai aderir. Visa o poder central das oligarquias. Objetivos: moralização política, voto secreto, fim das fraudes, afastamento do controle oligárquico, ensino obrigatório, público gratuito e centralização positivista. Programa elitista, para o povo, mas sem o povo. Consideravam-se como a salvação nacional. Tem dois movimentos tenentes, um aqui no Rio de Janeiro, em 22, a revolta 18 do Forte. Eram 17 militares e um civil. Desses 18, apenas 2 sobreviveram, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Siqueira Campos ferido a bala na barriga, né, no abdômen, e o Eduardo Gomes ferido na virilha. E em São Paulo nós tivemos em 1924, no dia 5 de julho, no mesmo dia da que aconteceu no Rio de Janeiro, só que uma foi em 24 e a outra em 22. Essa de 24 vai dar origem à Coluna Prestes, onde você tem o líder Luiz Carlos Prestes como Cavaleiro da Esperança, e o objetivo era marchar pelo interior do Brasil para desestabilizar o governo de Arthur Bernardes e angariar simpatizantes à causa. Tá? Tinha um caráter social, falava muito de reforma agrária, mas também fracassou, porque não teve uma grande adesão das pessoas. Na verdade, as pessoas ficavam com medo, né? E aí, galera, o fim da República Velha. Você tem a Revolução de 30, que é exatamente após o Washington Luiz, logo após o Washington Luiz indicar o Júlio Prestes. Mas eu não vou entrar nesse mérito hoje, não. Eu vou falar de Revolução de 30 na semana que vem, quando a gente começar a falar de Era Vargas, tá? Até porque o nosso tempo ele é mais curto do que na sala de aula. Galera, e aí? Só 9 pessoas assistindo, hein, pô. E aí, meus amigos? Como é que ficamos aí?